E aí, pessoal? Aqui quem fala é Elisandra Richter, do canal Sei Me Cuidar. Seja muito bem-vindo! E hoje nós vamos falar sobre exercício físico e imunidade. Afinal, exercício melhora a imunidade? Será que é fato isso? Antes de continuarmos com esse vídeo, eu quero saber uma coisa. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva já, não perca essa oportunidade de receber vídeos de fundamento científico, toda semana aqui no canal. E não esqueça de compartilhar e curtir. Curtidinha lá pra mim, joinha! Eis a pergunta então que não quer calar. Afinal, exercício físico, ele vai melhorar a sua imunidade? Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é imunidade, certo? Imunidade, então, é um estado do nosso organismo de proteção. Proteção contra quê? Contra infecção, contra micro-organismos que possam entrar no nosso organismo. Então, nós temos um sistema de defesa que vai atacar a fim de eliminar ou neutralizar esse micro-organismo que está tentando nos atacar. Então, nós precisamos entender a diferença entre infecção e inflamação. Você já sabe qual é? Infecção é a entrada no nosso organismo de outros seres vivos, outros micro-organismos que vão nos causar dano. Inflamação é a resposta do nosso organismo contra esses micro-organismos. Também pode ser inflamação uma reação contra um dano em qualquer parte do nosso corpo, a fim de que ele possa cicatrizar. Então eu vou ter uma reação inflamatória para que posteriormente eu consiga fazer uma regeneração do meu tecido que foi lesionado. Vai se criar então um tecido cicatricial. A nossa imunidade, então a reação da nossa imunidade contra a entrada de qualquer micro-organismo, ela se constitui em duas fases. A fase de reconhecimento e a fase de resposta. Então, a fase de reconhecimento é quando as células do nosso corpo, elas conseguem localizar células ou moléculas que são diferentes daquelas que são estranhas ao nosso corpo, que não são células pertencentes ao nosso corpo. Após o reconhecimento, então, vai haver o recrutamento de células e também de algumas moléculas para que esse corpo estranho que está lá circulando no nosso organismo, para que ele seja eliminado ou pelo menos neutralizado. Então, essa vai ser a resposta. Essa resposta, ela também pode ser realizada de duas maneiras. Se chama a primeira maneira imunidade inata, que é aquela resposta primeira do nosso organismo. Antes disso, nós temos outras barreiras de proteção no nosso organismo. A nossa pele é uma barreira física de proteção contra a entrada de micro-organismo. As nossas lágrimas, as nossas secreções também são barreiras químicas contra a entrada de micro-organismos no nosso corpo. Se o micro-organismo conseguiu passar essas barreiras, então nós temos células e outras substâncias que vão estar tentando neutralizar. Então, nós temos células que são inespecíficas. Então, por exemplo, eu tenho uma quantidade de células que estão sempre alerta. Então, elas vão, após o reconhecimento, elas vão lá e então, elas vão comer o corpo estranho, neutralizando ele. Acontece uma série de reações após a entrada desse micro-organismo e vão se gerar células com o passar dos dias após a infecção, onde essas células elas vão conseguir captar exatamente aquele micro-organismo. Então nós temos a imunidade que é inata e a imunidade que é adquirida, que é logo após esse período de pós-infecção, essas células elas vão conseguir encaixar exatamente nesse micro-organismo e vão desencadear uma resposta mais rápida e mais eficaz contra uma nova infecção. Então, bem interessante, agora que vivemos num período de pandemia, você imaginar que se eu tenho a imunidade inata, que seja uma imunidade boa, que as minhas células estejam bem, que eu tenha um sistema imunológico que está eficaz, ou seja, muita gente fala, vai aumentar a imunidade, né? É esse o nosso interesse, aumentar a imunidade inata.
Imunidade específica, como que nós conseguimos aumentar? Ou tendo a infecção. No caso de eu passar por um período de infecção, eu tive a doença e o meu corpo recuperou, aí eu vou acabar tendo a imunidade adquirida, ou através de vacina. São as duas únicas maneiras que eu consigo ter a imunidade adquirida, que é uma resposta mais eficaz. E com o exercício, será que nós conseguimos aumentar a nossa imunidade? Bom, então já sabemos que a imunidade adquirida só tem duas maneiras de conseguir, que não é através do exercício. Mas a imunidade inata, será que a gente consegue melhorar com exercício físico? Nós precisamos saber a diferença entre exercício físico intenso e exercício físico moderado para conseguirmos responder a essa pergunta. Exercício físico intenso é aquele onde a minha frequência cardíaca máxima vai ser maior do que 70%. Ou seja, um exercício que eu vou ter um gasto calórico bem alto, eu vou ter um risco bem maior de ter lesões, eu vou ter aquela dor tardia, aquela dor de ácido lático. Já o exercício físico moderado, é aquele que é mais preconizado, né? Aquele que a Organização Mundial da Saúde preconiza que seja realizado em média 150 minutos por semana, como eu falei no meu vídeo primeiro lá do sedentarismo. Então, é aquele exercício onde eu vou ter uma melhora da minha circulação, uma melhora do meu condicionamento cardiorrespiratório, sem ter um risco elevado de lesões musculares, lesões articulares. Então, após um exercício físico intenso, aquele que gerou um desgaste muito grande, acontece essa migração de células do nosso sistema imunológico para a região que foi trabalhada intensamente a fim de recuperar essa região. Com isso, diminui a minha resposta contra uma possível infecção, especialmente infecções intracelulares. O que se aconselha, então, é que não se faça exercício físico intenso, principalmente se você não tiver um período de repouso, porque se abre uma janela. Nesse período de repouso, sempre vai se abrir uma janela onde você vai estar mais vulnerável à infecção. É um período de 24 horas a 48 horas após o exercício. E se você fizer muitas sessões de exercício intenso, vai acabar tendo uma série de outras alterações no seu organismo que vão levar a outras consequências que são piores que isso. E agora a boa notícia é que um exercício moderado, realizado regularmente, ele vai ocasionar uma melhora, uma resposta mais efetiva das nossas células de defesa, além de proporcionar uma melhora na circulação, uma melhora do nosso sistema respiratório, melhora do nosso condicionamento cardiovascular. Então, um exercício físico moderado, sim, respondendo a pergunta, ele vai aumentar a nossa imunidade. Para concluir, pense bem. Não queira virar atleta de uma hora para outra, porque isso não é tão legal assim. Você pode fazer um exercício mais intenso, isso não é contraindicado, porém, o exercício de uma maneira moderada e regular é o mais indicado para as nossas defesas orgânicas, para a nossa imunidade. Não perca a semana que vem, você não pode perder, porque nós vamos continuar falando de imunidade, mas nós vamos falar de imunidade e alimentação. Sim, com uma convidada muito especial. Uma boa semana, siga seu caminho com muita saúde. Sem Me Cuidar, o seu canal de exercício e qualidade de vida. Até semana que vem.